Muito boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Amorim. É um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu queria colocar em perspectiva o que está acontecendo com esse nosso planetão. Especificamente do que trata esse fórum, a questão social, a gente teve alguns avanços muito importantes à medida que os países que mais crescem no planeta passaram a ser países pobres e muito populosos. Só na China existe uma expectativa que, se o que aconteceu nos últimos anos se mantiver, em 2020, daqui a 8 anos, a classe média chinesa, que hoje é de 206 milhões de pessoas, passa para 660 milhões de pessoas. Isso traz dois tipos de mudanças capitais. Por um lado, isso faz com que o processo de inclusão já esteja acontecendo num ritmo que a gente nunca viu. Por outro, isso multiplica por muitas vezes os desafios ambientais. E é dentro desse cenário, dessas mudanças que se somam a várias outras, que eu queria chamar o painel, que é exatamente para tratar de uma outra mudança importante que aconteceu, que está ganhando cada vez mais força, cada vez mais importância, que são de negócios inclusivos, que buscam a própria sustentabilidade do negócio, além da inclusão. E exatamente para falar disso, eu queria chamar quem entende do assunto. E essas pessoas são, eu queria começar chamando o Vishnu Swaminathan, que é diretor da Ashoka. Vishnu, por favor. Muito obrigado. Queria chamar o Luiz Ross, que é diretor da Iniciativa de Oportunidades para a Maioria do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Obrigado, Luiz. A Margot Brandenburg, diretora de Investimento de Impacto da Fundação Rockefeller. Tudo bom, Margot? E, por último, mas sem dúvida não com menos importância, a Carmen Correa, que é a responsável pela estratégia de mercados inclusivos da Avina. Carmen, obrigado. Carmen, indo direto ao assunto, para começar, o que eu queria fazer é pedir para cada um de vocês falar um pouquinho das iniciativas que vocês estão participando de negócios inclusivos. O que vocês têm para contar para a gente, para todo esse público aqui? Aproveitar que você já está mais perto, Carmen, se puder começar, eu agradeço. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí en Río de Janeiro, en esta ciudad maravillosa. Desde Avina venimos impulsando lo que son los negocios inclusivos desde hace más de 6 años, porque creemos que a través de los negocios inclusivos podemos de alguna manera generar riqueza con equidad, tratando también de generar esta riqueza de una forma acelerada, de una forma innovadora, y poder así generar un impacto en la sociedad, en la base de la pirámide puntualmente. Podemos de esta manera nosotros llegar a esta población más vulnerable. Y nosotros venimos trabajando ya desde hace una cantidad de años, diría que más de 16 años, en todo lo que es el desarrollo, el impulso de la responsabilidad social empresaria en la región. Fuimos los principales promotores de la RSE en América Latina y esto nos sirvió a nosotros para conocer el empresariado, para conocer además quiénes podían generar un cambio desde el sector privado y poder con ellos construir cambios, poder con ellos también conocer y de alguna manera desarrollar la innovación para llegar a lo que es hoy el concepto de mercados inclusivos. Tenemos también ejemplos en comunidades de agua donde se le está dando acceso a lo que es el agua potable. Son comunidades, muchas de ellas en Paraguay, donde trabajamos con todo lo que es la estrategia del acceso al agua, que Avina viene también impulsando en toda la región. Y con esto nosotros generamos un impacto sumamente importante porque llegamos a darle agua de calidad a la gente. Hoy son más de 8.500 familias en una comunidad en Itapuaga, que es en Paraguay, donde estas familias logran tener un agua de calidad, bajar la mortalidad infantil por tener esa agua de calidad, contar con saneamiento y de alguna manera generar
un impacto en lo que hace a también la gestión, aprendiendo en lo que es la gestión de las empresas, porque logran ellos mismos gestionar sus propias empresas. Tenemos también emprendimientos muy diversos en lo que hace a compartir incluso un auto, que es un emprendimiento que es en México, que es apoyado por New Ventures México, una incubadora que está apoyando este tipo de negocios en México y que lo que hace simplemente es dar acceso a un sistema que permite que aquellas empresas que cuentan con un número importante de empleados puedan coordinarse para usar un mismo automóvil y de esta forma bajar las emisiones que ellos generan en el medio ambiente. Son diferentes tipos de emprendimientos, podemos seguir listando un montón, no quiero robar tiempo al resto de los panelistas, pero con gusto después más adelante seguiremos comentando. Fantástico, Carmen. Sem dúvida nenhuma, vocês tocou pelo menos em 3 pontos que eu acho que são chaves. Poder das mulheres, e sem isso não vai haver inclusão nunca. Água, que talvez seja a coisa mais preciosa que a gente tem no planeta e que vem sendo, infelizmente, há muito tempo mal cuidada. E a última que é energia, porque você falou da questão dos carros e a necessidade de energia. Mas eu queria passar para a Margot e perguntar sobre o que a Rockefeller Foundation tem feito em negócios inclusivos. Por favor, Margot. Sure, thank you, Ricardo, and thank you for the opportunity to be here. Maybe just a word of background on the Rockefeller Foundation, because in recent years we've been less active in Latin America than my counterparts on the panel. We're a large private foundation in the United States, founded in 1913 by John D. Rockefeller. Our headquarters is in New York, and we have offices in Nairobi and Bangkok and a campus in northern Italy. And our mission is to improve the well-being of humanity. So it's quite broad. And our guiding principles. É uma missão muito fácil de ser atingida. A very easy mission to accomplish, right? Exactly. Low-hanging fruit, if you will. Our guiding principles are to promote growth with equity. So we see in that already the beginnings of an inclusive business engagement, and also to promote resilience. Both to chronic stresses and to acute shocks. And again, with whether it's climate change or poverty or other forms of inadequacy, we think resilience is a very important concept. And I would just finish by saying people often find it a little bit surprising that a private foundation has a deliberate focus on something with investing in the title, or even business in the title. And for us, the rationale is fairly clear. We are about to celebrate our centennial anniversary. As I said, we were founded in 1913. And as we reflect on the first century of our operation, and I should say it's a very proud history, I think you pointed out that philanthropy has a lot of merits. But the model was very much one in which nonprofits would fund social innovation, and we expected larger charities or governments to take it to scale. And as we look ahead at the century that lies in front of us and beyond, it's clear that the combined resources of philanthropy and government are not going to be sufficient to address the problems of our time. So that, in combination with what you started by saying, which is that business as usual is not working, those two realizations have really converged and meant that we look to inclusive business to really advance a broad range of programmatic strategy. Muito obrigado, Margot. Você tocou em 2 pontos que também me parecem fundamentais. Um deles que tem a ver com uma das outras mudanças talvez mais marcantes da última década, que é exatamente a criação de redes. Isso em todos os níveis. A gente normalmente fala mais sobre isso do ponto de vista de internet, redes sociais, mas eu acho que é fundamental criar espaços onde iniciativas de sucesso possam gerar novas iniciativas de sucesso. E eu fico feliz de saber que a Rockefeller Foundation está ajudando nisso. Mas você falou numa outra coisa, que é normalmente as pessoas não unem a ideia de investimento com social, que é uma das coisas que vocês têm feito. Banco, investimento é a palavra base, até onde eu sei, né, Luiz? Então eu queria passar a bola para você e queria que você dissesse como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem investido em iniciativas, em negócios sustentáveis e particularmente com um foco social. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Ricardo. E, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui, agradecer aos organizadores
a Fundação Roberto Marinho, a Vina e outros por colocar, enfim, esse evento tão bonito aqui. Eu acho que foi uma iniciativa muito bem pensada. Por que é a década da América Latina? Porque, em primeiro lugar, os países nos últimos 10, 15 anos fizeram reformas macroeconômicas importantes e colocaram a questão fiscal no seu devido lugar e com a sua devida importância. Isso nos ajuda a crescer. Segundo lugar, nós temos um bônus demográfico. Quando você compara a idade média da América Latina, que é de 27 anos, com a da Europa, que é 40, e da China, que é 33, isso nos dá, só no Brasil, para vocês terem ideia, tem 47 milhões de jovens. Quer dizer, isso, na verdade, é um bônus demográfico tremendo. Quando a gente pensa do ponto de vista de recursos naturais, a região é riquíssima. E ainda que a gente tenha muito que avançar do ponto de vista da governança dos recursos naturais, de como nós tratamos, de como nos protegemos, quando nós comparamos com África e Ásia, de certa forma nós estamos bastante avançados também do ponto de vista de governança. E por fim, que nos remete a esse tema de negócios inclusivos, a questão da redução da desigualdade social. O Brasil é o maior exemplo, mas você olha para o Peru, está acontecendo a mesma coisa, você olha para a Colômbia, está acontecendo a mesma coisa. Muitos países da América Latina estão finalmente conseguindo ter políticas inclusivas bastante importantes que reduzem a desigualdade social. Então, nós do BID estamos pensando do ponto de vista macro, como nós aproveitamos essa oportunidade e essa década da América Latina para, junto com o setor privado, que gera 90% dos empregos da região, pensar quais são os novos modelos e quais são as novas abordagens. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais depois sobre esse modelo de negócio. Hoje nós operamos em 18 países, mais de 200 milhões de dólares de investimento. Não é filantropia, como o Ricardo mencionou, não é responsabilidade social corporativa. Isso são negócios em que servir os grupos de baixa renda estão no centro da decisão estratégica das empresas. É isso. Muito obrigado, Luiz. Para dar um dado para vocês, na última década, se a gente for comparar o tamanho de uma economia em 2000 com 2010, o quanto cada economia do mundo cresceu em dólar, o que a gente teve foi que a economia que mais cresceu em termos absolutos foi a chinesa. A segunda foi a americana, que mesmo crescendo pouco em termos relativos, é muito grande. A terceira foi a brasileira e a quarta, a indiana. Como o Vishnu é o responsável pela operação exatamente na Índia, eu queria saber o que isso significa do ponto de vista do que a Ashoka tem feito na Índia e no mundo de uma forma geral, em termos de negócios inclusivos. Sure. Ricardo started by saying the Confucius comment that nothing is constant except change. So let's just look at how businesses have been changing. You know, I think all of us agree to one common thing, that businesses are not the same in the last 10 years or even 20 years. The rate of change in business is extremely high. Earlier, companies could afford to work on their own. They could set up a division which will take care of everything on their own. And we call it the silo mode of operation, right? So everything was done by them. Everything was done by one organization, one company. But we see that that's not working anymore. No more companies can work and afford to work in just in one environment, do everything by themselves. So they have to collaborate. So collaboration has become a constant theme against companies. We have to look at transforming the industry. So we created a program in Ashoka which was called Full Economic Citizenship. What it simply means is that can everybody participate in an economy no matter what their economic status is? They could be poor people, they could be middle class, they could be the top of the pyramid. But can everybody participate in an economy? Look around us. How many economies does everybody is able to participate? Of course, we're not talking about the Rolls-Royce economy. We're talking about basic services, right? Water. We all can afford to drink bottled water. But how many people in the world cannot even afford to have clean drinking water? But can they participate in an economy of water? That's extremely important for us. So that's the program which is called Full Economic Citizenship. And we believed on one theory. We said, by for-profit organizations partnering with social organizations and social entrepreneurs, huge potential can be unlocked for the base of the pyramid by creating new products and services. We at Ashoka call it the hybrid value chains, and we have demonstrated that in healthcare and housing,
which we can talk about in a while. So that's exactly what we believe, and completely agree with Ricardo's statement that change is the only constant. Muito obrigado. Bom, eu abri isso aqui dizendo que a única constante era a mudança. Tem uma outra frase importante que diz que a mudança começa em cada um de nós. E o que eu espero é que cada um de nós aqui, quem está nos assistindo, que saia com algum germe de uma mudança, de o que pode criar, de fazer de negócios inclusivos e que a gente faça parte dessa mudança. Obrigado a todos.